Mediar essa palestra, nós convidamos o diretor administrativo e financeiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o doutor Elisiário Silveira Sobral. Bem, pessoal, boa tarde a todos, né? Fico muito feliz de estar aqui, apesar desse sobrenome difícil, Cristópolis. A minha avó nasceu aqui, nessa cidade, Neópolis. Então, eu fico muito feliz até, um evento histórico na minha família, todo mundo está feliz lá também em Maceió, porque a maior parte da nossa família mora lá, mas a família forte de aqui de Neópolis é todo mundo parente meu, né? Se tiver alguém aqui, é meu primo. Então, além disso, eu gostaria de agradecer a todos que me convidaram para estar aqui, né? O conselheiro Carlos Pina, presidente do TCE de Sergipe, o conselheiro Carlos Alberto Sobral, que é diretor da Escola de Contas, o conselheiro Anselmo Brito, que é diretor da Escola de Contas lá de Alagoas, e saudar também os demais, além do professor Álvaro, que está coordenando os trabalhos, o palestrante Fernando de Lima e Wagner Paz, que fizeram excelentes explanações até agora, e criaram um ambiente amistoso e feliz para falar aqui. Então, espero continuar com essa mesma alegria, essa mesma qualidade do que foi feito até agora. Bem, nós vamos aqui falar um pouco sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Aspectos polêmicos e desmitificação dessa lei. É claro que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela já não é uma lei tão nova, né? É uma lei, desde 2001, está aí disciplinando como o Brasil, de uma maneira geral, deve expor da sua atividade financeira, suas finanças públicas, e, evidentemente, que os gestores já se acostumaram com a presença da lei. Mas é verdade também que a lei traz algumas complexidades, traz alguns problemas também para os gestores, mas, no saldo geral, nós podemos dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela trouxe um grande avanço para as finanças públicas no Brasil, né? Como minha formação toda em direito financeiro, eu gosto de começar do começo, mas prometo não perder tanto tempo e pular a parte mais inicial. Mas a gente precisa falar sobre o que essa lei de responsabilidade fiscal regula. Porque, vejam, o direito financeiro, que é a parte que a gente se propõe a estudar, ele lida com a atividade financeira do Estado. E a atividade financeira do Estado é uma parte da atividade do Estado. Para que o Estado preste saúde, educação, todos aqueles serviços que a população demanda, ele precisa exercer uma atividade financeira de arrecadação, gestão e dispêndio de dinheiro público. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal surge nesse contexto do direito financeiro, de regras para gastar e regras para arrecadar. Só alguma informação animadora, se a gente pegar historicamente falando, o Brasil não foi, digamos assim, um retardatário, mas até um protagonista na história mundial de controle da coisa pública do orçamento. Se nós pegarmos a primeira lei orçamentária histórica, foi de 1822 na Inglaterra. O Brasil, 2 anos depois, em 1824, já tinha previsto a concepção de orçamento público na sua Constituição. Então vejam que em 2 anos o Brasil estava liderando o mundo, digamos assim, juridicamente, na existência de leis que controlam o orçamento. E o que é essa lei orçamentária? Nós lidamos com elas todos os dias, mas às vezes a gente não para pensar que a lei orçamentária nada mais é do que um instrumento de controle do legislativo para a atividade do executivo. É um instrumento onde o legislativo se propõe a aprovar os gastos que vão ser feitos pelo Poder Executivo. É claro que a lei orçamentária ganhou complexidade desde então. Hoje em dia nós temos um Estado que não é mais só legislativo, judiciário e executivo. Nós temos diversos outros órgãos com grande importância, como, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas, mas, de alguma forma, a lei orçamentária ela surge como instrumento de planejamento e como instrumento, principalmente, de controle daquilo que ocorre no Estado. Então, desde o início, já há uma preocupação, digamos assim, com a responsabilidade fiscal. Além disso, a lei orçamentária ela é o resultado disso aqui, que é a separação dos poderes, né? Que é a ideia de que os poderes eles vão ter uma convivência harmônica e, porém, independente entre uns e outros. Então, os senhores membros das câmaras de vereadores não se submetem ao prefeito, juridicamente falando, e, na prática, isso deve ser espelhado da mesma forma, no sentido de que o orçamento é a peça que consagra essa independência do legislativo, onde o prefeito só vai poder gastar, só vai poder realizar aquilo que os
vereadores e o povo, indiretamente ou diretamente, escolhe gastar. Além disso, outra regra fundamental dentro dessa importância da responsabilidade fiscal é a regra do federalismo. Veja que no Brasil nós temos um Estado muito grande, um Estado territorialmente grande e um Estado complexo, com diversos níveis. Recentemente nós tivemos a aprovação de uma lei da metrópole, né, que vai tratar justamente dessa regulamentação entre os municípios e o Estado, criando outras instâncias. Mas nós temos também a questão dos convênios intermunicipais e outros instrumentos que só mostram a complexidade do Estado brasileiro, porque muitas vezes um município pequeno não tem condições de prestar todos aqueles serviços que são de sua competência. Então, nada melhor do que se unir aos demais, se unir com outros pares para prestação de serviços e mantendo a qualidade e mantendo um certo nível que deve existir no Brasil inteiro. Então, o federalismo ele tem diversas vantagens, né? A existência desse federalismo e não de um Estado puramente unitário, que é justamente limitar a concentração extrema de poder. Embora no Brasil o federalismo tenha uma concentração muito grande no Poder Executivo Federal e no nível federal de uma maneira geral, isso faz com que os municípios muitas vezes dependam do governo federal. Isso, em termos de federalismo, é um equívoco, mas ainda persiste no Brasil por causa da nossa origem, que foi justamente uma origem centralizada que depois se separou. O Brasil era um Estado unitário e os estados depois foram subdivididos em capitanias e depois em estados. Nos Estados Unidos, essa concepção foi completamente ao inverso, né? Existiam diversos estados, para ser exato 13, e eles se escolheram se juntar e formar um país. Então, essa origem histórica mostra a nossa dependência dos municípios e os estados em relação ao poder público federal. Há desvantagens também, como, por exemplo, algumas irracionalidades são criadas dentro do federalismo. Por exemplo, nós temos uma irracionalidade no Brasil, do ponto de vista da lógica da economia, que é os estados manterem como sua competência a cobrança do ICMS. Em todos os países do mundo, o imposto sobre consumo é um imposto federal, é um imposto do ente central. No Brasil, essa complexidade do ICMS gera muitas dificuldades. E também a complexidade do município, que tem dificuldade de arrecadação, justamente por essa falta de estrutura em algumas situações, quando são municípios menores, né? Mas, de qualquer forma, existe uma racionalidade própria no federalismo, né? E a ideia atual é a de um federalismo cooperativo, que é justamente essa ideia que a gente defende de que os entes não podem, sozinhos, buscar todas as prestações de serviço. Os entes devem se auxiliar, fornecer informações uns aos outros. É muito incomum, mas cada vez se torna mais comum a necessidade de um município perguntar como outro município faz, saber, e esses encontros justamente possibilitam esse intercâmbio de informações. Até mais importante, talvez, do que a gente venha falar aqui, são vocês mesmos trocarem experiências e disserem, ó, a licitação tem esse problema, o professor Wagner falou, lá também no meu município também tem. E vocês podem se auxiliar na construção de melhores mecanismos para cumprir a lei, né? E o federalismo fiscal, que é justamente essa repartição de receitas e despesas que visa a manutenção do Estado brasileiro na nossa estrutura. Que há essa dificuldade justamente de arrecadar e de gastar, que é uma dificuldade natural da atividade do Estado. Mas as regras brasileiras precisam evoluir justamente para possibilitar uma maior eficiência da administração pública nesse sentido. Eu trouxe aqui alguns dados, por exemplo, em relação a outros países, né? Eu sei que não está dando para ver aí, mas eu coloquei no material, não sei se vocês estão todo mundo com material que eu distribuí. Mas tem algumas informações, por exemplo, o que fica no ente central, no ente estadual e no ente local, né? No Brasil, nós temos aqui o dado, 68% é no ente local. No Canadá, apenas 53%, né? Na Austrália, 81%. Então, a Austrália é ainda mais concentrada no ente central, no ente federal, né, do que nós. Mas há muitos países onde o município ele tem uma carga de competência maior, não só de atividade, mas também de arrecadação. Hoje, o que acontece é que os municípios têm diversas competências, mas não têm a arrecadação suficiente para fazer frente a essas competências. E aí há um problema que o próprio professor Fernando Lima falou, se você não tem recurso suficiente, nem aceite administrar, porque você só vai ter problema, né? Mas é um problema natural dos municípios depender de recursos federais, porque o nosso modelo de tributação foi criado para manter mais tributos no federal do que no município. E isso é um problema grave, porque o município tem a competência para fazer, mas não tem a competência para arrecadar. E muitos municípios, tendo a competência para arrecadar,
escolhem ou não conseguem realizar a sua efetiva arrecadação, né? Que é um dos problemas que a LRF vai trazer, que é não poder arrecadar o IPTU, não conseguir arrecadar o ISS de maneira satisfatória. Isso, obviamente, vai gerar um grande prejuízo em termos de financiamento dos serviços públicos que vão ser feitos pelo município. E aí, antes de chegar exatamente na responsabilidade fiscal, trazendo aqui um tema que é extremamente interessante dentro dessa mesma lógica, né? Que é a lógica de repartição de receitas do Brasil, do FPE e do FPM. Recentemente, o STF, já vai fazer 5 anos, em 2010, ele decidiu que os critérios para repartir o FPE, no caso dos estados, eram inconstitucionais. Só que o STF, apesar de ter dito que era inconstitucional, mas disse, não, mas mantenha por mais um tempo, e se manteve por quase 3 anos. E a lei que foi feita, ela repetiu os critérios que já existiam na lei anterior. É uma das excrescências que existe no meio jurídico no Brasil, mas para mostrar a complexidade e a dificuldade que você tem de colocar um critério de FPE que seja justo, de repartição de receitas. Os critérios para repartição, especialmente dos estados, são ainda mais injustos, porque foram critérios fixos estabelecidos lá atrás. O dos municípios, que foram estabelecidos para o FPM, na Lei Complementar 91, eles têm algumas percepções mais interessantes, mas mesmo assim ainda não revelam totalmente as necessidades de cada município. Eu trouxe aqui um dado, que é um dado interessante em relação à capacidade econômica do Estado, que é o PIB per capita, e o quanto ele recebe de FPE. Vejam que, por exemplo, o Estado de Alagoas é um Estado que recebe pouco FPE para a sua condição socioeconômica, né? O Estado de Sergipe é um Estado que recebe proporcionalmente mais FPE exatamente, do que o Estado de Alagoas, mas está um Estado equilibrado. Mas Roraima, por exemplo, é um Estado completamente desequilibrado em termos de recebimento de FPE, porque recebe muito mais recursos proporcionalmente em relação ao nível de riqueza das pessoas do que os demais estados. Então, essa distorção foi criada por quê? Porque quando o critério foi criado, Roraima era um estado que estava surgindo e tudo mais, queria se beneficiar, mas essa distorção existe até hoje. Então vejam que no Brasil, alguns estados como Amapá, Roraima e Acre recebem muito mais recursos do ente central do que estados como, por exemplo, Maranhão, Piauí e Alagoas. Não coincidentemente, esses 3 estados estão sempre em dificuldade financeira. Então, nem tudo é má gestão, nem tudo enfim, corrupção. Há dificuldades realmente que são da falta de inteligência da criação de critérios para repartir receitas. Então, nós vimos lá que a Receita da Educação tem um critério por cabeça de aluno. Então, é um critério ótimo, evidentemente, mas só um critério você não consegue abarcar toda a complexidade da realidade, ainda mais quando se trata de fundo de participação, onde você tem justamente todas as atividades do Estado relacionadas àquilo ali. Então, você tem que criar um critério que abarque diversas noções, né? Como, por exemplo, renda per capita, PIB per capita, taxa de pobreza, índice de desenvolvimento humano, que é o famoso IDH, participação de populações indígenas, como, por exemplo, populações de origem indígena ou quilombola, né? E critérios setoriais também, como, por exemplo, índice de condições de infraestrutura econômica social, requisitos ambientais. Então, por exemplo, um estado como Sergipe, que tem muitas belezas naturais, muitos recursos naturais, que tem muito mangue, ele precisa de uma proteção certamente maior do que outro estado, não vou dizer nenhum para não ser preconceituoso, mas que, enfim, não tem as mesmas realidades, os mesmos custos para manter. Então, você precisa desenhar melhor o federalismo brasileiro para que os municípios e os estados tenham recursos mais adequados para que o Estado brasileiro seja mais igual. Então, essa desigualdade que existe no Brasil é mantida hoje por legislação mal feita. Pronto, essa foi a introdução que eu quis ir mais rápido, também não quero cansar vocês, mas para chegar aqui na realidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal da gente, ela foi inspirada, para não dizer totalmente copiada, de uma lei neozelandesa que foi feita na década de 90. E, supostamente, essa lei neozelandesa foi uma maravilha, e, na época, o Brasil, não sei se vocês se lembram, estava passando por uma crise, né? E o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, disse, olha, eu só vou emprestar dinheiro para o Brasil se o Brasil passar a gastar melhor. E aí, supostamente, nós gastaríamos melhor com essa tal Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela foi uma lei imposta
por uma realidade internacional, tal qual como a Grécia hoje, o país do meu avô, passa, né? É uma crise muito grande lá e a Europa diz, olha, você só vai receber dinheiro se você gastar menos, se você controlar todo mundo. E lá na Grécia, por exemplo, o salário mínimo foi cortado pela metade. Então, é uma realidade que ninguém gostaria de passar, né? Os servidores públicos tiveram todos os seus salários reduzidos pela metade. Gente que não precisava trabalhar, teve que trabalhar, começar a trabalhar com 50, 60 anos de idade. Então, a situação é caótica. E a gente viveu isso por muito tempo. É claro que a responsabilidade fiscal ela melhorou muito a gestão pública brasileira em algum sentido, porque hoje os estados, por exemplo, o estado de Alagoas, ele tinha um banco chamado Produban, onde ele pegava empréstimos e não dava prestar conta a ninguém, e o banco, ele, obviamente, não sustentou tudo aquilo, e o estado de Alagoas devia milhões e milhões. E hoje o estado de Alagoas paga mensalmente juros na ordem de 200, 300 milhões, eu não sei quanto é o número exato, mas é um número altíssimo, que impede o estado de Alagoas, por exemplo, de prestar o seu serviço. Então, essa dívida pública, que é um mal, mas muitas vezes é um mal necessário, mas da forma como havia sido feita, era um mal, e um mal ponto final, ela, de certa forma, foi controlada por essa lei. Mas o que diz essa lei de responsabilidade fiscal? Aqui é o artigo 1º, parágrafo 1º. Esse é o cerne da lei, esse é o coração da lei. Para entender a lei, você tem que entender esse parágrafo 1º. Diz o seguinte: a responsabilidade pressupõe ação planejada e transparente. Então, esses são os dois principais núcleos da lei de responsabilidade fiscal, planejamento e transparência. O que depois veio se acrescer com a lei complementar 131, que é a famosa lei da transparência, que modificou essa lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal. Depois ela diz, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Veja que essa noção de equilíbrio é uma noção que não vinha sendo respeitada no Brasil. Até porque, até a década de 90, nós tínhamos uma inflação que era completamente absurda, onde o Estado não sabia nem quanto ia gastar no próximo mês, então não tinha como se planejar nem ser equilibrado. Então havia uma distorção por questões econômicas que, de certa forma, também foram resolvidas pelo Brasil de lá para cá. Mediante o cumprimento de metas e de resultados entre receitas e despesas, que é justamente o equilíbrio, e a obediência no que tange a renúncia de receita, despesa com pessoal, seguridade social, dívida, operações de crédito, antecipação de receita, muita coisa. Eu, obviamente, não vou falar sobre toda a lei de responsabilidade fiscal, seria um pouco chato e acho que no tempo não seria suficiente. Mas eu escolhi algumas partes da lei que eu acho que interessa a todos, como, por exemplo, despesa com pessoal, mais na frente, né? Mas, obviamente, só para deixar registrado aqui, né, que a lei se aplica a todos os entes da federação, só também aos municípios, evidentemente. E a primeira questão é a questão que nós vamos tratar da renúncia de receitas, né? A renúncia de receita ela é entendida de diversas formas. Há várias linguagens para a renúncia de receita. Você pode chamar a renúncia de receita de isenções, você pode chamar a renúncia de receita de mecanismos financeiros, de benefícios fiscais, enfim, há vários nomes para denominar, mas basicamente, toda vez que o Estado escolhe deixar de gastar, ele está fazendo uma renúncia de receita. Os portugueses chamam de despesa, né? Como é que chama? Despesa... Você lembra? Despesa... Alguma coisa assim, como se fosse o contrário da despesa, né? Ou o irmão da despesa, né? Porque renunciar à receita é, de alguma forma, gastar também. Então, alguma coisa assim, despesa positiva. É como se fosse uma irmã da despesa. Porque renunciar é deixar de gastar. Então, historicamente no Brasil, e isso hoje ainda não foi corrigido, esse é um dos graves problemas que nós temos, o Estado brasileiro, de uma forma geral, praticava muita renúncia de receita de forma irresponsável. Então, os benefícios eram concedidos aos amigos dos estados, né? Então, as grandes empresas, no caso de Alagoas, né, os grandes usineiros, sempre tiveram os favores dados pelo Estado, né? Então, o cara era usineiro, o governador usineiro, o irmão do governador usineiro, os primos, toda a comunidade de usineiros comanda o Estado, e isso fazia com que essas pessoas sempre tivessem um benefício, uma redução de ICMS, enfim, coisas que faziam com que a arrecadação do Estado caísse. Eu falo muito sobre Alagoas porque cada um fala mais da realidade que sabe, né? Mas, por exemplo, o Estado de Alagoas foi o único estado do Brasil que caiu a arrecadação da década de 80 para a década de 90, por causa de um famoso acordo dos usineiros, né? Que eram benefícios fiscais concedidos sem lei, sem publicação, sem ninguém saber como é que acontecia. Isso, infelizmente, ainda não acabou completamente. Apesar da LRF,
ainda muitos estados, não sei se o estado de Alagoas faz isso ainda, mas muitos estados e municípios concedem renúncia, isenções, sem lei, sem registro, sem publicação, de forma completamente arbitrária. É claro que isso há uma perda da transparência, há uma perda da responsabilidade fiscal, mas ainda há dificuldades de fiscalizar certos atos, porque a tributação hoje no Brasil ainda não é tão transparente, mesmo para os órgãos de controle. Então, para renunciar à receita, é muito simples. Você apenas precisa de uma estimativa de quanto vai atingir a renúncia nos cofres públicos e demonstrar que ou essa iniciativa não vai afetar as metas de arrecadação, ou que você vai fazer uma medida de compensação para compensar essa renúncia. Então, essa é a regra básica da renúncia. Então, você percebe que vai se fazer uma lei renunciando, enfim, créditos de ICMS, de ISS. Você precisa verificar qual é o impacto disso. As prefeituras sabem que isso precisa de alguma forma ser feito. Então, nem sempre o descumprimento desse tipo de norma é um descumprimento pela falta de entendimento da lei, mas muitas vezes justamente porque há uma cultura histórica de não se respeitar esse tipo de norma. Além disso, passando para outro assunto, né, as previsões de receitas, elas têm critérios hoje. Você não pode simplesmente estimar a receita de forma arbitrária. Muito embora, historicamente falando, os estados superestimam e os municípios superestimam muitas vezes as receitas que vão arrecadar. Tem uma história interessante de um município de Alagoas, que eu não vou contar, para não ficar chato, mas esse município tinha diversas ações de execução fiscal numa vara de execuções fiscais, né? E aí o juiz começou a extinguir os processos, né? Esse processo aqui não existe, né? Era o famoso Aldarangi. Todas as ações contra o Aldarangi. E quando for olhar, o Aldarangi, se você ler ao contrário, é ignorado. Então o município entrava com ações fiscais contra um cara chamado ignorado, ao contrário. E aí o juiz começou a extinguir essas ações, e aí o prefeito disse, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Aí disse, mas por quê? Eu estou aqui resolvendo o problema, tem muita ação aqui, muito processo, está tudo lotado aqui, eu não consigo nem andar de tanto processo. Ele disse, não, é porque com essas ações a gente aumenta o passivo, né? O ativo do Estado a receber, né? A gente precisa dizer que precisa receber muito para quando for pegar empréstimo, a gente ter esse nível mais alto. O juiz, não é possível você estar me dizendo isso, né? Eu não sei o que foi que o juiz fez, mas essa história foi contada por gente que trabalhava dentro da vara, né? Mas vejam como há uma dificuldade muito grande em prever uma receita real, né? E a ideia você tem realmente que observar a realidade do seu município. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por exemplo, já observou em alguns casos que o município previa arrecadar com execuções fiscais um número altíssimo, e aí chega lá, na realidade, ele arrecadou 10 mil reais. Mas como é que pode? Você prevê que vai arrecadar 1 milhão de execução fiscal, só arrecadar 10 mil reais. Porque o município sabe que não vai ter estrutura, sabe que não vai conseguir arrecadar, mas mesmo assim ele prevê uma receita mais alta do que efetivamente será. Isso gera uma distorção muito grande no campo da despesa, porque você só pode gastar aquilo que você prevê que vai arrecadar. Então, a autorização para gasto fica também superdimensionada, né? Mas as câmaras, de certa forma, eu direcionei um pouco o estudo do dia de hoje para as câmaras, elas têm possibilidade, por exemplo, de reestimar a receita, de verificar erros e omissões e verificar a possibilidade de, comprovadamente, por estudos técnicos, que aquela receita não foi bem estimada pelo Poder Executivo. Isso não é comum, absolutamente, mas é uma possibilidade, dentro da competência da Câmara Municipal, de fiscalização da atividade do Poder Executivo, que é, efetivamente, uma atividade do Poder Executivo estimar receita, mas essa receita, havendo erros e omissões, a Câmara pode atuar nesse campo, né? Passando para outro assunto, depois vocês vão levantando questões, não sei, mais uma reflexão sobre diversos temas da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ela traz também diversas regras sobre a questão da transparência, né? A transparência é um assunto que eu gosto muito, porque eu trabalhei em São Paulo, na FGV, como pesquisador, e eu passei 2 anos pesquisando sites de transparência no Brasil. E a maior parte dos sites que nós pesquisamos eram sites estaduais, né? Mas pesquisamos também sites municipais, e a nossa conclusão, em 2012, na época, quando eu era pesquisador,
era de que os sites no Brasil ainda estão deficitários, ainda estão deficientes. E a minha prática hoje, quando eu entro no site de transparência, eu percebo que ainda essas deficiências existem. É verdade que existe uma complexidade técnica em prestar informações, em se tornar transparente. Se tornar transparente é uma opção, claro, mas isso gera custos, gera um certo conhecimento que nem sempre as prefeituras têm. Mas os tribunais de contas têm um papel fundamental nisso, que é de fornecer apoio técnico, logístico, também para facilitar a vida dos municípios em fornecer essas informações. É claro que muitas vezes os tribunais de contas também não têm essa estrutura. Lá em Alagoas há uma plataforma, por exemplo, onde os municípios podem colocar suas informações, mas mesmo essa plataforma oferecida pelo Tribunal de Contas, ela não funciona a contento, não tem as informações necessárias, que nós vamos ver agora. Então, o município, nós vamos ver que descumprir isso pode gerar grandes prejuízos em termos de arrecadação para o município, no que diz respeito às receitas transferidas voluntárias, né? Então, é um requisito essencial da gestão fiscal a transparência, como nós vemos aqui. Aqui é um ranking internacional de transparência, só para a gente situar um pouco, né? Esse ranking foi feito em 2002, e aqui são os países menos transparentes, né? E aqui os países mais transparentes. Eu sei que não dá para ver, mas o Brasil, se nós observarmos, cadê? Vamos lá. O Brasil está aqui, ó. O Brasil só ficou atrás do primeiro escalão e está em 6º lugar do 2º escalão. Então, internacionalmente falando, nós somos extremamente transparentes. Esses índices internacionais, o que eles fazem? Eles veem a realidade do governo federal e, mesmo assim, eles veem qual a informação básica aquele governo tem. Então, por exemplo, em primeiro lugar aqui está, não por acaso, a Nova Zelândia, que é um país extremamente responsável, África do Sul, Reino Unido, Suécia, Noruega e França. Então, o Brasil está na frente, por exemplo, da Alemanha, está na frente do Chile, está na frente de Portugal, está na frente do México, está na frente dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos está logo à frente do Brasil. Mas, enfim, o Brasil, em tese, é um dos países mais transparentes do mundo. Mas vocês podem ver que, na prática, isso não se realiza. Por quê? Porque boa parte da administração pública brasileira é composta por estados e municípios que têm graves deficiências de transparência. Aqui só a setinha mostrando o Brasil. E por que transparência é bom? Porque, vejam, falar de transparência fiscal parece meramente cumprir a lei. Mas o objetivo da transparência não é só cumprir a lei. Há estudos internacionais que comprovam, por exemplo, que os países mais transparentes têm os melhores indicadores socioeconômicos. Então, por exemplo, se você observar essa lista da transparência, os países mais pobres são, não coincidentemente, os menos transparentes. Então, tornar um município mais transparente dá maior possibilidade para que esse município se projete nacionalmente, até em termos de turismo, em termos de tudo. Então, a transparência, ela faz com que as pessoas queiram investir naquele lugar. Um país, um estado que não é transparente, não é um estado bom para se investir, para se criar empresas. Então, um município que quer se organizar, que quer atrair indústria, que quer atrair emprego, que quer atrair mercado, precisa mostrar as suas contas públicas. Isso é um requisito essencial. E quais são os instrumentos que a própria LRF coloca como instrumentos de transparência? As próprias leis orçamentárias. Eu tive um caso engraçado, alguns anos atrás, se não fosse trágico, né? Que eu fui no dia da votação da lei orçamentária para assistir à sessão pública, né, na Assembleia Legislativa do Estado. Eu fiz, olha, eu sou, na época, estudante, eu quero assistir aqui, quero ver como é que é. Eu quero a lei orçamentária, o projeto que vão votar. Como é que disponibiliza isso? O cara, não existe isso não. Eu disse, não precisa ser impresso não, você não tem CD, qualquer coisa, eu tenho um pendrive aqui. Não, a gente não tem, ninguém nem sabe como isso... Eu disse, mas como assim isso não é disponibilizado de forma alguma? Como é que as pessoas da cidade não têm acesso constante à sua lei orçamentária? Isso é o básico do básico. Então, mesmo que, por exemplo, o município não tenha site da transparência, ou que esse não funcione muito bem, uma maneira de se dar mais transparência é disponibilizar as pessoas que vão lá um acesso a um pendrive a ter as leis do Estado, a ter as leis do município. Isso, por exemplo, não custa nada. Isso é pura vontade política de resolver o problema.
É claro que o site é mais custoso, mas hoje em dia também já existem técnicas mais baratas para se fornecer essa informação. E os estados e os municípios têm que se organizar, evidentemente, para isso, para cumprir a lei. Também deve ser divulgado amplamente as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, que é emitido pelo Tribunal de Contas. Então, a prestação de contas também é uma forma de você dar publicidade àquilo que é feito pelo município. Isso também tem que ser dado acesso amplo. O relatório de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e versões simplificadas desses documentos. Isso é uma coisa muito interessante. Na época que eu estava pesquisando, eu vi uma lei na Inglaterra, eu procurando leis orçamentárias no mundo, né? E a lei da Inglaterra era uma lei extremamente didática. Trazia lá uma pizzazinha dizendo quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, o que o Estado gasta, quais são os projetos principais do município. Isso não é tão difícil de fazer. E isso é uma coisa que certamente facilitaria demais para a população ter acesso. É óbvio que, se o município tem 50 mil pessoas, dessas 50 mil, nem todo mundo se interessa por esses temas. As pessoas falam, para que site? Ninguém entra em site, ninguém quer ver isso aí, ninguém vai deixar de trabalhar. É verdade que boa parte da população não vai ver, mas existem pessoas jornalistas, pessoas que querem se formar, estudantes, que podem produzir informação e que podem disseminar essa informação por outros meios, né? Então, pessoas que estão relacionadas a ONGs, a projetos, pessoas que querem discutir como o município deve atuar, essas pessoas certamente têm interesse em ter acesso a isso aí. Numa audiência pública, por exemplo, que teve em Maceió, uma coisa muito interessante era um cara que ele era ativista de bicicleta. Ele vai de bicicleta para todo canto para Maceió. E aí ele pegou lá o relatório lá de Maceió e disse, olha, Maceió, pegando como parâmetro a Holanda, se Maceió quiser ter tanta ciclovia como a Holanda, vai durar 350 anos com o que estão investindo agora. Ele fez os cálculos de quanto era a ciclovia, de quanto tinha, quanto estava investindo e qual era a meta. É claro que Maceió não quer ser a Holanda, nem precisa ser, mas ele teve acesso aos dados e conseguiu influenciar a política, conseguiu despertar o interesse das pessoas para... A partir de então, eu sempre penso nisso. Por que não ciclovia, né? Então, isso influencia as pessoas que estão participando daquele lugar e pode influenciar a política pública de um município, por exemplo. Além disso, o município tem que investir em audiências públicas, e essas audiências públicas têm que ser reais. Eu já fui para a audiência pública também, que era uma sala menor do que essa, para Maceió, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, e haviam 15 pessoas sentadas, eu levei a minha turma de alunos, cheguei com mais 20 pessoas, todo mundo ficou assustado. E aí o pessoal, não, ô Dani, não sei o quê, ou seja, o pessoal da plateia era amiga de quem estava apresentando, que era o Estado, era um negócio completamente armado. Aí eu mostrei para os meus alunos, está vendo, isso é audiência pública, isso é dar oportunidade para o povo discutir as questões. Então, o município, não há justificativa para o município não ouvir as pessoas do município. O município, o prefeito, a Câmara de Vereadores, é quem está mais próxima do povo, da população. Então, a população quer ser ouvida. Se você der oportunidade, as pessoas vão reclamar, vão falar. Isso não diminui o prefeito, pelo contrário, eleva. Porque um prefeito que escuta seu povo por meio de audiência pública, ele melhora a gestão dele e consegue dar um retorno melhor para a população. Segundo lugar, as despesas têm que estar em tempo real, segundo a lei de responsabilidade fiscal. Mas isso foi uma coisa muito engraçada, né? Porque também a lei de responsabilidade fiscal fala que todas as despesas têm que estar postas em tempo real no site. Ou seja, gastou, tem que colocar. Só que aí veio o decreto para interpretar a lei. O decreto falou, tempo real é no dia seguinte. Eu nunca vi um tempo real ser 30 horas depois da realização da despesa, que é o que acontece hoje. Então, o município, de qualquer forma, tem até o dia seguinte para colocar todas as despesas no site. É um tempo... curto, evidentemente, ainda assim, mas é um tempo que deve ser suficiente para resolver toda essa questão. Tem que ter também um sistema integrado de administração financeira e controle. Muitos municípios têm dificuldades também porque sistemas não são fáceis de produzir, não são fáceis de manter, precisa de gente especializada, precisa de técnicos e os municípios muitas vezes carecem. Mas, mais uma vez, surge a questão dos consórcios, das uniões, da cooperação federativa que os municípios têm que produzir. Tanto em site como em sistema. Olha, eu tenho um site que funcionou aqui no município tal. Então deixa eu copiar aqui para o meu município, deixa eu fazer igual, com custo, sem custo para ninguém. E aí eu tenho outra experiência que vai lhe servir e eu lhe empresto também o conhecimento sobre aquilo. Os municípios não podem crescer isoladamente, ninguém cresce sozinho. Nem pessoalmente, nem em termos de público, né?
Essa parte mais técnica, eu só tenho 5 minutos, eu não sei se eu vou pular, não lembro mais quantos slides tem para frente, mas eu estou tentando ser rápido aqui, vocês estão percebendo. Mas o que precisa constar em termos de despesa, né? No caso, no site dos municípios, né? Basicamente, você tem que ter 4 informações, né? Dos atos praticados de execução. O número do processo que gerou aquela despesa, o bem fornecido ou serviço prestado. Isso é uma grande dificuldade, porque nunca o site traz exatamente o que foi gasto, se foi comprado uma cadeira, qual cadeira foi. Isso é uma informação essencial, não basta colocar despesa com manutenção de não sei o quê. Não, tem que constar o que foi feito, o que foi comprado. Foi cadeira, foi banco, foi o quê? Foi mesa? Qual mesa? De que tamanho? Para quê? Essas informações têm que constar no site também. Pessoa física ou jurídica beneficiária, né? E o procedimento licitatório ou de dispensa ou de licitação ou o processo que gerou a contratação direta de qualquer maneira, né? Então, dentro da informação do site tem que estar tudo concatenado, as ideias todas batendo, informando o processo de execução orçamentária, não meramente um valor que foi gasto, né? Um valor, como muitas vezes acontecia, o valor da secretaria que foi gasto no mês. Não, isso não é suficiente. Aqui, vejam como às vezes a lei é um pouco complicada, né? Eu deixei assim complicado só para vocês verem, às vezes, como poderia ser mais simples, né? O não atendimento até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73b, das determinações contidas no inciso 1 e 3 do parágrafo 1 do artigo 48, no artigo 48A, sujeito à sanção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do inciso 23. Ou seja, não disse nada com nada. Você tem que pegar um trabalho enorme de sair olhando artigo por artigo para verificar o que foi feito em cada uma delas, mas, em resumo, se você não for transparente e não estipular suas informações no site, você deixa de receber transferências voluntárias. Isso até é algo questionável, por quê? Porque no Brasil, a lei de responsabilidade fiscal ela foi feita de uma maneira até um pouco desonesta, digamos assim, do ponto de vista do federalismo, que é a irresponsabilização do governo federal, né? A lei foi feita para proteger o governo federal, porque o governo federal não recebe transferências voluntárias. Então não há punição nenhuma, praticamente, do governo federal em termos de responsabilidade fiscal. As punições todas recaem sobre municípios e estados. É claro que isso é uma coisa grave. Há alguns autores que defendem, por exemplo, que algumas passagens da LRF são inconstitucionais por causa disso, por causa da quebra do federalismo, mas é a lei que está sendo aplicada ainda hoje, e isso não vem sendo chancelado pelos tribunais. A ideia é que essas punições são assim, e são para estados e municípios mesmo, e a União praticamente não sofre nenhum tipo de punição quando deixa de criar. E a União não respeita, por exemplo, esse artigo 11, que é muito descumprido em alguns municípios, mas a própria União não cumpre, que é requisitos essenciais da responsabilidade, instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos. Aí a punição diz, no que se refere aos impostos, ou seja, no Brasil você não pode não criar um imposto ou não querer arrecadar um imposto. O imposto é de arrecadação, criação e arrecadação obrigatória. Mas nós sabemos que há um imposto sobre grandes fortunas, federal, que nunca foi criado, nunca foi arrecadado, e a União não tem punição porque ela não recebe transferências voluntárias. Mas estados e municípios se submetem a isso, e um passo que começa a ser dado dos tribunais de contas é fiscalizar essa questão. Então, se o município coloca lá, arrecadei R$1.000 de IPTU, ele está descumprindo o artigo 11. Não basta arrecadar R$1.000 de IPTU. Você tem que demonstrar que aquela arrecadação é compatível com o tamanho do município, com a existência do município, e o município pode ser punido caso não cumpra esse artigo 11. Lá em Alagoas, essa experiência está começando a nascer, eu não sei como nos outros estados isso vem sendo aplicado pelos tribunais de contas. Mas, por exemplo, o Roca Rasa diz que arrecadar é uma faculdade, né? A própria Constituição fala, os municípios e estados poderão instituir, mas a interpretação é a de que há uma efetiva arrecadação, sim. O autor que defende, só para quem quiser verificar depois, é o Edivaldo Brito, que é nordestino, que ele fala que há uma quebra do pacto federativo nessa questão. Mas, de qualquer forma, a prevalência hoje dos tribunais é que tem que criar e efetivamente arrecadar. Eu já passei do tempo, eu acho, mas eu queria só, um minuto, só falar sobre despesa com pessoal. Porque despesa com pessoal é um tema que eu gosto bastante. Despesa com pessoal é tudo, qualquer espécie remuneratória. Então, o próprio artigo da LRF é bem amplo, né? Ele fala em função, emprego civil, militar,
hora extra, gratificação, tudo é despesa com o pessoal. Basicamente, só não é despesa com o pessoal, alguma forma de indenização, como, por exemplo, diária, ou, por exemplo, também bolsa. Mas o resto é tudo, inclusive terceirização. No caso dos municípios, o limite é de 60%. A redação original da LRF falava, caso não sejam fixados pela LDO. Originalmente, a LRF ia deixar para os municípios, por meio da LDO, fixar livremente a despesa com o pessoal. Mas isso foi retirado do texto, e o texto, ao final, coloca esses percentuais bem fixos, né? No caso do município, é 60%, 6% para o legislativo, incluindo, não é o caso, quando houver Tribunal de Contas, 54% do executivo. Mas vejam, isso são limites, não é a regra. Não é para o município gastar tudo isso com o pessoal. É o máximo que o município pode gastar em frente à sua receita arrecadada, né? E aqui algumas punições que vocês bem conhecem, né? Que é no caso de atingir 90% desse limite, o Tribunal de Contas, é aqui uma função primordial, deve notificar os municípios, deve notificar o Estado ou a própria União. Então essa notificação também nem sempre acontece, mas o Tribunal de Contas tem que atuar nessa área. Depois, atingido 95%, já não pode mais conceder aumento aos seus servidores, ou qualquer tipo de vantagem, criar cargo ou prover cargo, que é nomear alguém. Então, atingiu 95%, já há uma grande redução aí das possibilidades do município. E, por fim, se atingir 100% do limite, tem que reduzir pelo menos 20% o cargo de comissão e depois exoneração de servidores estáveis e até, por fim, exoneração de servidores estáveis. Então, é responsabilidade de vocês cuidar da arrecadação e da boa gestão fiscal do município, porque, inclusive, os servidores estáveis podem finalmente ser exonerados caso a LRF não seja cumprida. Então, as sanções são gravíssimas para o município e para as pessoas que fazem parte da administração pública, né? Enfim, no caso município de até 50 mil habitantes, isso pode ser verificado apenas no fim de cada semestre, e nos outros por cada quadrimestre. E, enfim, eu vou pular algumas coisas, mas foi o que deu para falar no tempo, eu gostei bastante, muito obrigado aqui por terem me escutado, e eu espero voltar aqui em Neópolis. Oi? Ah, sim, o meu e-mail, é porque eu tenho um e-mail extremamente complicado, que é basile.cristopolis@gabinetecivil.l.gov.br. Mas eu vou dar o meu e-mail pessoal, que é bem mais simples, que eu faço para resolver. É bc, b de bola, c de casa, 85@hotmail.com. Aí o meu e-mail pessoal, vocês podem, é mais simples, que aí não tem o Cristópolis, né, para não complicar ninguém. Obrigado, pessoal. Nós passamos a palavra agora ao Dr. Elisiário Sobral, que é o moderador da palestra. Antes de tudo, para registrar as congratulações ao Dr. Basile pela excelência da exposição e transmitir aqui uma recomendação, uma determinação da diretoria, da direção desse seminário. Somente a excelência da palestra pode ser responsável pela atenção que os senhores estão dando, porque o ambiente de calor está realmente insuportável. Por conta disso, a direção do seminário pede que as perguntas sejam encaminhadas ao Dr. Basile pelo e-mail que ele acabou de disponibilizar. Se alguém não conseguiu pegar posteriormente, pode me procurar que eu darei. Encaminharia as perguntas ao Dr. Basile e o Dr. Basile, então, responderia a cada um. Temos alguma dúvida a esse respeito? Então, agradecendo a sua participação, doutor Basile. Repetir o e-mail. Queremos, para quem não anotou, B de bola, C de Carlos, homenagem ao doutor Carlos Pina, 85, @hotmail.com. BC85, @hotmail.com. A palavra com... Muito obrigado, Dr. Elisiário. Então, nós queremos aproveitar, Dr. França, desfazer a mesa